Olá, a paz do Senhor a todos, amém? Nós estamos aqui com mais uma escola bíblica dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 1, que traz o título Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Lembrando aí os irmãos que esta é a primeira aula do segundo trimestre, tá bom? Vamos prosseguindo aí então. O texto áureo da nossa lição vai dizer o seguinte: a vós, graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. A nossa verdade prática diz assim: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo Jesus. A nossa introdução. A Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e a rainha das epístolas. Essa designação está relacionada com a excelência das revelações bíblicas, que fazem sobrepujar as demais cartas de Paulo. Nela está revelado o propósito eterno de Deus por meio de Cristo para a Igreja. A epístola apresenta um resumo da pregação de Paulo e de todo o Evangelho do Senhor Jesus. Neste aspecto, a mensagem da carta aos Efésios é tão necessária para os dias de hoje quanto foi no passado. Primeiro tópico da nossa lição aí, vamos falar sobre a sua autoria. A primeira evidência da autoria paulina é textual, isto é, conforme o costume da época, o autor começa a escrever usando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, é essa que nós vemos aí. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado. O livro de Atos informa que seu nome judeu era Saulo e que era também conhecido como Paulo. O nome Saulo significa solicitado em hebraico, sendo uma provável homenagem a Saul, primeiro rei sobre Israel, pertencente à tribo de Benjamim, a mesma tribo do apóstolo Paulo. Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Ele era convertido ao cristianismo, ele foi preso por causa da sua fé em Jesus Cristo, sendo constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Tá? Assinatura apostólica. Das 21 epístolas que contém o Novo Testamento, Paulo é o autor de 13 destas cartas. Elas geralmente são divididas em 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo as escatológicas, né? Que compreende 1º e 2º Tessalonicenses. Segundo, as soteriológicas, que abrange Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas. Terceiro, as da prisão, composta por Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E as pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito. Esse grupo de epístolas é conhecido como epístolas paulinas, tá bom? Uma curiosidade nas saudações iniciais das 13 cartas é a identificação, né, pelo seu nome romano, nunca pelo seu nome Saulo, tá? Provavelmente por considerar que Paulo era mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é que em 7 de suas cartas paulinas, Paulo reivindica explicitamente a sua autoridade apostólica, com ressalva pela vontade de Deus. O livro de Atos, uma epístola da prisão. O livro de Atos dos Apóstolos registra 2 longas prisões de Paulo, 2 anos em Cesareia, Atos 24, do 1 ao 27, e 2 anos em Roma, Atos 28, do 16 ao 31. Na epístola aos Efésios, ele próprio identifica-se como sendo o prisioneiro de Jesus, também como preso do Senhor e também como o embaixador em candeias. Falamos de data, temos que entender que isso é uma data aproximadamente, não tem como definir uma data exata, mas 61, 62 depois de Cristo. A cidade de Éfeso foi anexada à província romana, tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade portuária, cujo porto desaguava no mar Egeu. A cidade abrigava o templo de Artemis, né,
deusa da mitologia grega, né? A mesma Diana dos romanos. Artemis ou Diana era a deusa pagã da fertilidade e protetora do parto. Apresentada pela imagem de uma mulher com um tórax coberto de 3 ou 4 fileiras de seios, certo? Associada aos rituais de fertilidade, tornou-se protetora da prostituição cerimonial, que fazia parte do culto sensual e da adoração idólatra em Éfeso. Ela personificava os poderes reprodutivos de homens e animais. O templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo chegou por ocasião da sua 3ª viagem missionária. Tá? O apóstolo evangelizou seus arredores durante 3 anos, certo? E durante sua permanência em Éfeso, Paulo escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios e pelo menos a maior parte da segunda. Por meio da epístola de Coríntios, é possível desvendar a gravidade e as agruras da batalha enfrentada por Paulo na capital da Ásia Menor. Dizendo assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. 2 Coríntios 1 e 8. Quando desembarcou na cidade, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais foram batizados nas águas e conduzidos a receber o batismo com o Espírito Santo. Tá? Neste registro, convém enfatizar a validade da experiência do batismo no Espírito Santo, ou seja, a evidência inicial de falar em línguas, conforme Atos 19, verso 6. Segue uma sequência de acontecimentos. Durante 3 meses evangelizou na sinagoga dos judeus. Durante 3 anos de muita dedicação e árduo trabalho missionário, a igreja cresceu e multiplicou-se. Muitos milagres miraculosos Deus operou pelas mãos de Paulo em Éfeso. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele dirige-se aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Analisar essa questão, a palavra santo, não significa uma pessoa que não peca, tá? Ou uma pessoa perfeita. Pelo contrário, isto é aquele que foram separados e consagrados para ser propriedades exclusivas do Senhor. No Antigo Testamento, santo quer dizer pessoa separada por Deus, e no Novo Testamento, alguém separado para pertencer exclusivamente a Deus. O propósito e mensagem. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como acontece com os outros escritos. Paulo escreve para amadurecer e fortalecer a fé dos irmãos, explicando o objetivo e o poder da igreja. Paulo exortou-os à vigilância permanente, alertando que depois da sua partida, lobos cruéis entrariam na igreja para destruir o rebanho. E para finalizar, ele dá muitas instruções aos povos, aos novos convertidos, para que vivam uma vida de santidade, paz, certo? Dizendo, sejam fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, aqui está finalizando aí a nossa é um resumo da Escola Bíblica Dominical. Gostaria que, o meu pedido é que o Espírito Santo de Deus venha aí a trabalhar na sua vida, fazendo com que você cresça espiritualmente. Fique na paz, Deus abençoe a todos. Amém?